Então vamos lá, capítulo 7, página 73, e a gente vai caminhar um pouquinho aqui sobre esses princípios orientadores do GCEL. Algumas coisas que estão aí já foram até comentadas lá atrás e agora vai ser um pouco mais aprofundado aqui nesse capítulo, ok? Então vamos lá. Para quem não sabe qual é o livro, a gente está usando esse livro aqui, Visão em Prática, dos Pequenos Grupos, por Gilberto Silva, e nós vamos estar meditando então hoje nesse texto de hoje. A organização de uma igreja em pequenos grupos é bíblica e fundamental para o desenvolvimento e crescimento do reino de Deus, pois é nos pequenos grupos que se estabelecem os relacionamentos. Relacionamento é a palavra-chave dos GCELs, então grava essa palavra aí, relacionamento, ok? Relacionamento é a palavra-chave do GCEL. Então, na verdade, uma das coisas mais importantes no GCEL é gerar relacionamentos profundos, gerar relacionamentos que não fiquem restringidos apenas aos cultos da igreja, né? Mas que a gente possa fazer com que os nossos relacionamentos eles extrapolem essas barreiras aqui das quatro paredes da igreja e a gente possa vir se relacionar fora daqui, nas nossas casas, no nosso dia a dia, a gente possa realmente buscar esse relacionamento e aprofundar esse relacionamento. A igreja é formada por pessoas construindo relacionamentos de amor, de cuidado, de atenção e de apoio umas às outras. O pastoreio, entre aspas, discipulado, é o relacionamento entre uma pessoa mais experiente com outras menos experientes, com vistas no crescimento e amadurecimento espiritual. Então, o que é o discipulado? O discipulado é quando um irmão mais velho em Cristo começa a caminhar com o irmão mais novo e começa a ensinar ele, dar para ele o suporte, né? Passar tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua caminhada para esse irmão mais novo que está aprendendo agora. Segurar na mãozinha dele, né? E caminhar devagar, às vezes porque ele está engatinhando, e assim vai fazendo com que ele firme suas pernas, seus passos, assim ele vai crescendo. Então, a evangelização também precisa ser baseada em relacionamentos e não em programações evangelísticas. Ela acontece quando um discípulo compartilha sua nova vida em Cristo com aqueles que não conhecem o Evangelho, em um ambiente de amizade e de cordialidade. O discipulado não consiste em ensinar coisas, mas transmitir a vida de Cristo por meio de relacionamentos saudáveis. Então ele fala que até o evangelismo ele deveria acontecer no âmbito dos relacionamentos, né? Então, por mais que a gente às vezes faça eventos de evangelização, a gente vá para a rua evangelizar, a gente faça uma programação evangelística para convidar as pessoas, mas no final das contas, o que mais dá resultado é o evangelismo com pessoas que fazem parte do nosso convívio, pessoas que têm relacionamento conosco, é esse que dá mais resultado. Então, a gente vai para a rua às vezes evangelizar e a gente evangeliza um monte de pessoas desconhecidas. Então, na verdade, é uma distância muito grande entre você e a pessoa. Porque a pessoa não conhece nada de você, não sabe quem você não sabe o nome dela, não sabe o seu, ela não sabe se você é uma pessoa confiável ou não, se você é uma pessoa mentirosa ou não, se você é um charlatão ou não, se você está querendo enganar ela, se está querendo tirar alguma coisa dela, se você está querendo... se ela não sabe, então ela tem ali que confiar num estranho qualquer que está falando uma coisa para ela ali, que ela não tem certeza se é verdade ou não, então é complicado. Mas quando você convive com uma pessoa, a pessoa já é conhecida sua, ou um amigo seu, uma pessoa que te conhece ao longo do tempo, conhece o seu testemunho, conhece o tipo de pessoa que você é, sabe qual é o seu caráter, sabe qual é a vida que você leva, e aí você ministra o evangelho para essa pessoa, a probabilidade de ela ouvir é muito maior do que a gente falando com um estranho, né? Então, apesar que a gente tem, às vezes a gente faz isso, tem que fazer mesmo, porque às vezes não há outra maneira, mas o melhor é quando a gente consegue evangelizar pessoas que têm um certo relacionamento com a gente. Então, o GCEL ele visa isso, né? Ele visa nos capacitar para evangelizar as pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento. Então, no GCEL,
né? O Adenir, ele vai convidar as pessoas que fazem parte do convívio dele, do relacionamento dele, para estar fazendo parte do grupo. A irmã Justina, a mesma coisa, o irmão Clemente, a mesma coisa, o irmão Jurandir, a mesma coisa, o irmão Adriano, o pastor, a mesma coisa. Então, não é a gente evangelizando estranhos, mas é nós evangelizando as pessoas que convivem conosco, né? Então, é o próximo, né? Nós evangelizando os próximos, aqueles que realmente estão próximos da gente. Porque quando a gente vai para a rua evangelizar, nós estamos evangelizando o distante, não é nem o próximo, né? Porque quem não é o nosso próximo, a gente não conhece ele, né? Então, a estratégia do GCEL, ela visa dar essa possibilidade, né? A gente ganhar essas pessoas que estão mais perto da gente. Um dos maiores desafios para aqueles que estão iniciando o processo de entendimento da visão dos pequenos grupos é entender a sistemática para desenvolver na prática a visão. Tenho percebido que, por ser muito simples, muitos não conseguem enxergar que em tamanha simplicidade há resultados tão promissores. A dinâmica é simples, todavia, se alguns princípios forem desprezados, muito provavelmente o projeto não colherá os resultados pretendidos. Escolhemos apontar nesse capítulo 6 princípios norteadores para o bom funcionamento do GCELs. Então, o primeiro princípio aqui vai falar sobre o pastor. Tudo começa com o pastor. Apenas pastores que estão insatisfeitos com seus resultados irão embarcar nessa grande aventura ministerial de edificar uma igreja por meio dos pequenos grupos. Enquanto a insatisfação não bater a porta do coração do pastor, nada vai mudar. Um leão satisfeito dorme até 22 horas por dia. Quero aqui compartilhar a história do pastor Paulo Mazzoni. O pastor Paulo Mazzoni, já contei um pouquinho para vocês aqui sobre a história dele, vamos relembrar aí, segundo o que está escrito no livro. Homem que tenho aprendido a admirar nesses últimos anos. O texto a seguir é extraído na íntegra do livro Multiplicação, o desafio do cristão, da liderança e da igreja, do escritor pastor Roberto Botrel. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte, fundada em 1961, durante quase 40 anos, fora conhecida como uma igreja de muita qualidade, séria, bíblica, dedicada a Deus, mas era uma igreja que não crescia. Variava entre 200 e 500 membros, década após década, conforme as habilidades ministeriais de cada pastor. Nos fins dos anos 90, o pastor Paulo Mazzoni, que permanece como pastor titular até o presente, se viu em uma crise pessoal e ministerial. Não poderia continuar com a igreja daquele jeito. Algo tinha que acontecer. E foi nessa busca que ele, quebrantado por Deus e renovado no seu espírito, conheceu a estratégia celular e entendeu que era esse caminho que a central deveria trilhar. Começou a revolução. No início do ano 2000, ele convocou as pessoas mais influentes da igreja e expôs uma nova visão da igreja evangélica influente na sociedade, não centrada em um só ministro, mas participativa, em que cada crente era um ministro. É claro que houve muita resistência, inclusive da minha parte, a pessoa que está escrevendo o livro aqui, que é o pastor Roberto Botrel. Toda mudança gera oposição, mas perseveramos, sem se deixar abalar por nada. Movido por uma convicção interior dada por Deus, o pastor Paulo foi superando todos os obstáculos, conquistando o apoio de cada um, inclusive o meu, e conduziu a igreja para uma nova realidade. Apenas para nos nortearmos e nos direcionarmos melhor, na compreensão da proposta, desejo destacar alguns momentos desse testemunho do pastor Paulo Mazzoni, segundo o texto acima. Primeiro, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte era conhecida como uma igreja de muita qualidade, séria, bíblica e dedicada a Deus, mas era uma igreja que não crescia. Então, uma igreja que tinha 40 anos, mas dentre esses 40 anos ela nunca passou da casa de 500 membros. Quando tinha um pastor, talvez, que era mais querido pela igreja, chegava ali perto dos 400, 500 membros. Quando tinha um pastor que talvez não era tão querido pela igreja, já caía esse número para 200 e pouco, 300 pessoas. Então ficava nessa variação aí, né? E aí ela não crescia. Nos fins dos anos 92, o pastor Paulo Mazzoni se viu em uma crise pessoal e ministerial, concluindo que não poderia continuar conduzindo a igreja daquele jeito. Foi nessa satisfação ministerial que ele conheceu a estratégia celular e começou a revolução. 4.
No início do ano 2000, ele convocou as pessoas mais influentes da igreja e expôs a nova visão da igreja. Sim, houve muita resistência no início, inclusive por parte do pastor Botrel. Sexto, houve perseverança, sem se deixar abalar pelas dificuldades. Sétimo, o pastor Paulo foi superando todos os obstáculos, conquistando o apoio de cada um, inclusive do pastor Botrel. E oito, isso conduziu a igreja para uma nova realidade. Então ele deu aqui, ele se distribuiu o testemunho em passos aqui, né? Então ele colocou 8 passos aqui que aconteceram para ajudar a igreja a chegar onde eles chegaram. Então, continuando, acho que esses pontos apontados pelo pastor Botrel são importantíssimos para que possamos compreender o processo de adoção da visão dos pequenos grupos, por igrejas que já são relevantes, mas que não estão experimentando um grande crescimento ou estão estagnadas. Insatisfação ministerial, mais conhecimento da visão, mais convencimento da liderança, mais perseverança para superar as primeiras resistências, mais conquistar o apoio da igreja é igual uma nova realidade com crescimento exponencial. Então, está vendo várias coisas que acontecem aqui. Primeiro, insatisfação ministerial. Você está satisfeito com o seu ministério? Do jeito que está? Está satisfeito? Você acha que já está fazendo o suficiente, que está conseguindo resultado suficiente, que já está 100%? Se você acha que não, você tem que ficar insatisfeito com isso. Não, preciso melhorar. A gente precisa encontrar meios de fazer um trabalho melhor, de desenvolver melhor aquilo que a gente está fazendo. Então, a insatisfação ministerial, a primeira coisa aqui, eu primeiro preciso entender, não, talvez eu não esteja fazendo o meu melhor, ou talvez eu não esteja encontrando a estratégia melhor para a gente poder caminhar com a igreja. Então, essa insatisfação ministerial, ela tem que acontecer. Hoje nós estamos aí com 12 anos, eu acho, 12 ou 13 anos, que o projeto GECEL foi colocado para a nossa igreja, foi iniciado na nossa denominação. E talvez 90% das nossas igrejas ainda não começaram a fazer o projeto. Aí eu pergunto, por que essas igrejas não começaram ainda? Porque talvez o pastor daquela igreja ele está satisfeito. Ele acha que já tá bom do jeito que está. Não, está tranquilo assim, não precisa mudar. Então, se a gente não tem essa insatisfação, você não vai querer aprender uma coisa nova. Você não vai querer se desafiar num projeto diferente, num projeto novo. Porque toda coisa nova dá trabalho. Sim ou não? Não dá trabalho? Dá trabalho. Você tem que reaprender, Você tem que recomeçar, tem que convencer as pessoas que aquele projeto vai dar certo. Então dá trabalho. E muito pastor não quer fazer isso. Muito líder não quer fazer isso. Então vai protelando, vai deixando para outro ano a gente faz, outro ano a gente começa, tal. Às vezes começa aquela coisa meio sem vontade, aí faz um negócio assim meio 1 mês, 2, 3, aí fala assim, ninguém se animou, não deu muito certo, desistimos do projeto, esse projeto não vai dar certo não. Já vi várias vezes isso acontecer, Por exemplo, lá no meu distrito eu era o responsável de fomentar a visão do GECEL entre os pastores. Então, todas as igrejas lá, eu era o responsável do distrito pelo GECEL. E a gente via isso acontecendo. Pastores que às vezes, vamos começar o GECEL lá na igreja. Aí ele vai, em vez de começar a explicar para os irmãos devagar, ir comentando, respondendo perguntas e tal, e depois começar um GECEL experimental só entre ele e a liderança para ir formando as pessoas. Não, ele já começa liberando o pessoal para fazer GECEL nas casas. Aí já começa, já coloco uma casa aqui, outra casa lá, já coloco um irmão aqui, outro irmão lá e tal, não sei o quê. Comecei a fazer GECEL, já estou com 4 GECEL lá na igreja. Eu pergunto para ele assim, mas quanto tempo você está falando sobre GECEL lá na sua igreja? Não, eu li o livrinho lá e tal, já comecei, já dividi os irmãos lá, já, tá. Aí 4 meses depois, 5 meses depois, você pergunta para ele, e aí pastor, como é que foi o negócio lá? Não deu certo, não funcionou, o pessoal desanimou e tal, a coisa desandou e paramos, não estamos fazendo mais. Lógico que não vai fazer mais, já começou errado, já não seguiu os processos certos que tem que seguir, vai dar errado, porque o GECEL é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo, não é um projeto que você começa hoje e amanhã está dando fruto, é um projeto que demanda a gente construir uma cultura dentro da igreja, e quando se pensa em construir uma cultura, isso leva tempo, não é verdade?
É uma construção de mentalidade, é uma nova mentalidade para a igreja. Então, isso tem que ser construído devagar, a gente tem que ir, né, construindo isso, aprendendo, né, entendendo, tirando um pouco dessa visão antiga que a gente tem, para colocar um pouco de visão nova e a gente ficar meio equalizado ainda. Quando todo mundo estiver meio equalizado, ou seja, todo mundo tem uns que sabem 100% sobre GCL, outros sabem 50%, mas quando junta isso aí, faz uma equalização, então toda a igreja conhece mais ou menos 75% do que é a visão do GCL. Por quê? Uns conhecem mais, outros conhecem menos, mas faz uma média, né? Está todo mundo aí da igreja mais ou menos equalizado. Agora, quando isso não acontece, né, não dá certo, não funciona. Porque o pessoal, eles têm aquela visão antiga ainda, né, de culto no lar, etc. Não que o culto lá seja ruim, já expliquei isso aqui, né? Mas o que acontece, se você não entender a visão do GCL do jeito que ela é, você vai achar que é culto no lar. E aí não vai funcionar, porque não é a mesma coisa, não tem o mesmo objetivo. Aí já teve uma vez, né, que quando a gente estava fazendo GCL lá em casa, lá no Rio ainda, na segunda igreja, não, primeira igreja que eu fui lá para o Rio, foi em 2013 ou 2014, eu acho que foi 2014. Aí em 2014 a gente tinha um GCL na minha casa, e aí tinha algumas pessoas que já eram membros da igreja, né, que participavam, ou que a gente convidava para ir, e às vezes parecia uma pessoa lá ou outra, visitava o GCL, às vezes nem ficava muito tempo, ficava uma reunião, duas, e aí já não ia mais. Aí uma vez eu perguntei para duas irmãs que foram uma semana, e depois já não foram mais. Eu perguntei para elas: irmãs, por que vocês pararam de ir, né? Vocês foram lá e tal, e depois já não foram mais, o que aconteceu? Aí as irmãs falaram assim: pastor, que a gente achou muito fraquinha a reunião, sabe? A gente queria uma coisa assim, mais fervorosa e tal, e aí não gostamos muito não. Por quê? Porque ele estava achando que ia ser uma réplica do culto lá, né? Porque ele queria talvez que tivesse uma pregação poderosa, talvez quisesse que tivesse um momento de oração fervoroso, mas não era essa a visão do GCL era outra. Então, como a pessoa não entendeu a visão do GCL, ela foi lá no GCL e se frustrou, porque ela foi lá esperando outra coisa, e não era aquilo. Você quer estudo bíblico aprofundado? Vai para a escola bíblica dominical. Você quer, né, oração fervorosa? Vai para a vigília, vai para a consagração, vai para o culto de oração, né? Você quer pregação forte? Vai para o culto da semana ou o culto de domingo, vai para a pregação lá. O GCL é outra coisa. Porque se você for com uma expectativa errada, aí você se frustra. Por isso que às vezes o GCL não dá certo em certos lugares. Como o pastor não prepara bem a igreja para entender qual é o projeto e o propósito do projeto, algumas pessoas chegam lá e se frustram, entendeu? Quem se frustra com o GCL geralmente é os crentes, o pessoal do mundo, o pessoal que não é da igreja. Ele vai no GCL, gosta e fica. Os crentes vai e reclamam, fica falando: não sei o que, não gostei, não sei. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que o projeto é para a gente alcançar pessoas de fora. E a gente precisa dos crentes lá, porque os crentes lá que vão fortalecer os irmãos novos que estão vindo. Mas se não tiver crente lá, né, para fortalecer eles, para dar o seu testemunho para eles, para ajudar eles, o projeto também não vai dar certo. Então a gente tem que entender o propósito. Se todo mundo entender o propósito, né, estiver junto nesse propósito, a gente avança. Então ele começa aqui falando que tudo começa com o pastor. Então o pastor Paulo, que era o pastor dessa igreja, começou a insatisfação, começou nele. Ele falou assim: não está legal do jeito que está, eu preciso mudar isso aqui. E aí ele foi buscar essa visão, e aí começou a implantar isso na igreja. Naturalmente, página 75 aí, terceiro parágrafo. Naturalmente, um pastor que foi tomado pela visão do GCL inflamará toda a sua congregação. Ele despertará suas ovelhas por meio da pregação, de estudos, de conversas pessoais, de reuniões administrativas, de postagens nas redes sociais, etc. Um pastor inflamado pela visão não terá outro assunto senão os pequenos grupos. Independentemente do tema que for pregar, citará os pequenos grupos. E em seus estudos, usará pequenos grupos como exemplo, e todas as pessoas à sua volta saberão que a visão dele para o seu rebanho passa pela igreja nos lares. É importante ressaltar que no início sempre haverá pessoas que se posicionarão contrárias ao projeto, como na confissão do pastor Roberto Botrel. Contudo, isso não desmotivará o pastor que foi tomado pela visão. Motivado, ele se tornará o motivador dos outros. Esse projeto só produzirá resultados
se for desenvolvido por pessoas apaixonadas pela visão. As comunidades locais que entenderam que os pequenos grupos são a forma bíblica de ser e viver a igreja, experimentarão um crescimento numérico e espiritual extraordinários nos próximos anos. Aí ele coloca aí um trecho, né, grifado. Eu pedi para o Adenir ler esse trecho grifado aí, em voz alta para a gente. Uma igreja organizada? Isso. Uma igreja organizada, em pequenos grupos, começa no coração do seu pastor. Existem pastores que já têm a visão, porém o pastor que colherá resultados extraordinários é aquele que foi tomado pela visão. Uma coisa é ter a visão, outra coisa é quando a visão nos tem. Então ele coloca uma diferença, né? Entre você ter a visão e você ser tomado pela visão. O que é ser tomado pela visão? É que quando você é tomado pela visão, ela vai te fazer mudar, ela vai te fazer tomar atitudes, ela vai te fazer sair do comodismo, ela vai te levar para um mover, alguma coisa que tem que acontecer. Agora, quando você só tem, eu sei que o projeto é bom, eu sei que funciona, eu sei como é que faz, mas por que você não sai do lugar e não faz, né? Porque aquilo ali não tomou você ainda. Aquilo ali você só sabe, mas ainda não faz parte de você. O pastor tomado pela visão tem um coração dirigido pela vontade de ganhar multidões para Cristo e pelo desejo de cuidar bem e individualmente de cada pessoa alcançada. O pastor que sonha com multidões valoriza cada ovelha gerada. Para se aprofundar na visão, é preciso ler livros sobre o tema, participar de congressos, conferências, simpósios, promovendo uma verdadeira imersão na visão. Sugerimos também visitar igrejas que estão mais avançadas na implantação dos pequenos grupos. Se o pastor não estiver seguro quanto à visão, ele não conseguirá convencer sua comunidade a abraçar o projeto. É aconselhável que uma comunidade só inicie o projeto após o coração do seu pastor ser totalmente tomado por essa visão. Sem isso, não haverá segurança para o implemento das mudanças que se farão necessárias para o êxito do projeto. Um pastor que foi tomado pela visão inflamará sua comunidade. Se um pastor não conseguiu convencer suas ovelhas sobre a visão, é um sinal de que a visão ainda não convenceu de fato. Ela ainda não tomou seu coração. Se os membros da igreja não sentirem que o pastor está seguro na visão, eles não o acompanharão. Então, se o pastor ainda não conhece bem o projeto, se ele não entendeu direito, se ele está com dúvida, se ele não sabe o que fazer, os irmãos também não vão caminhar com ele, porque ele vai demonstrar insegurança e as pessoas não seguem um líder inseguro. Não é verdade? As pessoas não seguem um líder inseguro. Então, por que muitas vezes GCL não dá certo em certos lugares? Porque aquele pastor, primeiro, ele não foi tomado pela visão. Segundo, ele não estudou direito o projeto. Ele não estudou a fundo o projeto. E aí, ele fica inseguro. E por ele estar inseguro, as pessoas também ficam inseguras, porque as pessoas não vão seguir ele. Então, eu sempre falo para os pastores, você tem que estudar o projeto, você tem que fazer o que está citando aqui, ó. Tudo isso que foi citado aqui eu já fiz e continuo fazendo. Ele colocou aqui, ó, ler livros sobre o tema. Eu tenho mais de 40 livros lá em casa só sobre pequenos grupos, de várias igrejas diferentes, de várias denominações diferentes, de vários autores diferentes, com várias coisas lá para estudar, né? Ele colocou outra coisa aqui, ó, participar de congressos. Eu já participei de um monte de congressos em vários lugares do Brasil, né? São Paulo, Rio, Minas Gerais, aqui no Paraná, em vários lugares, indo atrás e pagando meu próprio bolso para ir em congressos, conferências, né, que fala sobre o tema, promovendo uma verdadeira imersão nessa visão, visitando igrejas grandes de outras denominações, né, que tem esse projeto, que igrejas com 10 mil membros, 17 mil membros, 20 mil membros, 5 mil membros. Já fui em várias igrejas assim para saber como é que funciona, para conhecer lá. Aí, se o pastor ele não faz essas coisas, aí ele não vai entender direito o projeto, aí ele não consegue convencer a igreja. Isso é ruim, né? Então, a gente precisa aprender mais sobre o assunto, tá? Eu incentivo vocês a não ficar só com esse livreto aí. Leia esse livro, se você puder em casa, leia ele todinho. Mas não fica só com isso aí, tá? Busca outras coisas. Se você quiser indicações depois de livros que você pode ler, eu posso dar várias indicações para vocês de livros que vocês podem ler, porque só isso aí não é o suficiente. Isso aí é só uma introdução para a gente entender
basicamente o que é o projeto. Mas se você quer se aprofundar nisso, você vai ter que estudar um pouco mais, buscar conhecimento nisso aí, tá? Por isso que a gente propõe uma escola de líderes aqui, né, que tem pelo menos 5 módulos de estudo aí. Então, cada módulo a gente vai estudar alguns livros, né, sobre pequenos grupos, para a gente poder aprofundar um pouco mais a visão, construir essa cultura nova dentro da igreja e aí a gente poder caminhar direitinho nisso aí, tá bom? Tudo passa pelo convencimento da igreja. Então, o segundo princípio aí é o convencimento da igreja. Primeiro, o pastor tem que estar convencido, ele tem que estar tomado por essa visão. Segundo, convencimento da igreja. Não é fácil convencer uma igreja, tá? Eu já, lá em Nova Campinas, por exemplo, quando a gente foi começar o GECEL, nos 3 primeiros anos, eu fiquei 5 anos lá. Os 3 primeiros anos, a cada final de ano eu perdia uma galera da igreja. Então chegava em dezembro, saía 15, 20 pessoas da igreja, assim, juntos, assim. Porque eu acho que eles ficavam esperando. Vamos ver se no final do ano o pastor vai sair. Se o pastor não sair, né, eu vou embora. Por quê? Porque eles não concordavam com a visão do GECEL, né? Aí chegava no final do ano, não saía, daí eles metiam o pé, iam embora. Aí chega o segundo ano, né, trabalhando lá a visão do GECEL. Ainda tinha um grupinho lá meio que não gostava, meio rebelde. Tá bom, não vou brigar com eles não, deixa eles aí. Chegou no final do ano, não saí de novo, ó, meteram o pé, saiu mais 20. Só que a cada ano ele estava ganhando gente, né? E então a igreja continuava crescendo, e cada ano ia saindo gente. No terceiro ano, foi o último ano, eu falei assim, Senhor, qual que é o mistério dessa igreja? Todo final de ano sai 15 a 20 pessoas junto aqui. O que é isso? Aí, graças a Deus, no quarto, no quinto ano não saíram mais, né? A gente pegou a igreja lá com 130 pessoas, mais ou menos. Entregamos a igreja com 210 membros, mais vários congregados, quase 300 pessoas na igreja, né? Então, em 5 anos, por causa do projeto do GECEL, teve ano que a gente batizou 40 pessoas no ano, né? Então, tudo isso ganha pelos irmãos da igreja, ganha pelo GECEL, né? Então, não é fácil convencer uma igreja, às vezes a gente tem resistência em certas pessoas, mas a gente tem que perseverar no projeto, tá? Porque o projeto funciona. Então, ainda que entendamos que é impossível conseguir convencer toda uma igreja sobre determinado assunto ou projeto, para o êxito do projeto GECEL, é preciso que uma parcela considerável da liderança e dos membros tenham sido convencidas quanto à viabilidade e importância dos pequenos grupos. Sem isso, dificilmente o projeto dará certo. No início, alguns membros podem evidenciar desinteresse pelo projeto. Entretanto, isso não significa que eles são contra a visão, mas simplesmente estão avaliando o andar da carruagem. Certamente, com o carro andando, os que estão parados correrão para participar da viagem, principalmente quando começarem a ver os resultados do trabalho. Uma boa estratégia para iniciar o projeto GECEL na igreja local é começar motivando os principais líderes e pessoas influentes. Convença essas pessoas sobre a visão, certamente a maioria dos membros irão acompanhá-los. Se a visão dos pequenos grupos for rejeitada pela maioria dos líderes locais e dos membros da igreja, é aconselhável que o pastor destine um tempo maior à consagração, ao estudo da visão, antes de dar prosseguimento ao projeto. Tentar implementar o GECEL sem a compreensão da igreja redundará em problemas para o pastor e para a sua comunidade. Então, quando a gente começou o GECEL lá em Nova Campinas, eu comecei, igual eu estou começando aqui, comecei fazendo a escola de líderes com os irmãos. No começo, foram só 13 ou 14 irmãos só que foram para a aula, começaram a ir para a aula, e toda semana estava ali. Eu falei, não dá para começar o projeto com 13 pessoas, eu tenho 130 pessoas na igreja, com 13 pessoas eu estou com 10%, não tem condição, né? Aí fiz a escola de líderes com eles uns 4 meses ali, 4, 5 meses ali. Aí terminou a escola de líderes, falei assim, agora o que a gente vai fazer? Aí começamos o GECEL piloto, que é aquele GECEL que o pastor lidera e vai treinando o pessoal ali. Comecei o GECEL piloto na minha casa, eu fiz 2 reuniões, eu fazia quarta e sexta. Então eu tinha culto na igreja, terça, quinta e domingo. Aí quarta e sexta tinha GECEL na minha casa, quarta noite e sexta noite, durante 5 meses. E aí fora o sábado que tinha os departamentos, ministério, evento, né? Então a igreja era correria a semana toda.
E aí o que eu fiz? Eu comecei a ir no privado de cada um, assim, falei assim, ó, você não fez escola de líderes, mas eu gostaria que você fizesse parte do projeto de GECEL, você pode participar lá em casa tal dia comigo, toda reunião lá nesse dia da semana e tal, fui convidando as pessoas. Aí eu fiz 2 grupos. No grupo da quarta-feira tinha quase 15 pessoas, e no grupo da sexta-feira também, no total dava umas 30 pessoas mais ou menos da igreja que estava fazendo parte do GECEL. E aí ficamos 5 meses ali fazendo GECEL toda semana com eles, depois de já ter feito 5 meses de aula que a gente está fazendo aqui, né? Então, no começo das aulas só foi 13, 14 pessoas só. Aí depois, no GECEL já na minha casa, já foi quase 30. Aí com o tempo começou a aumentar um pouquinho. No final, quando a gente terminou os 5 meses, já tinha umas 36 pessoas mais ou menos participando do GECEL lá em casa. E eu falei que não era para convidar os irmãos da igreja ainda. Era só pessoas que eu via que tinha potencial para liderar. Pessoas que iam ajudar, ou que ia ser anfitrião, ou que ia ser líder, ou líder de treinamento, pessoas que iam ajudar, né? E aí, só com essas pessoas. E aí, quando a gente terminou aquele primeiro ano, aí a gente foi começar o GECEL aberto para toda a igreja, né? Então, a gente começou 8 grupos ali, dividia aquelas 36 pessoas ali em 8 grupos, de 3, 4 pessoas cada grupo. E aí a gente falou para eles, ó, cada um de vocês agora tem um desafio de convidar uma pessoa da igreja para fazer parte do GECEL, do seu GECEL, e 2 pessoas que não sejam parte da igreja para fazer parte do GECEL. E aí a gente ia explicando para eles como é que eles iam fazer a estratégia ali para poder convidar essas pessoas, né? E assim foi. No primeiro momento, nem todo mundo da igreja podia entrar no GECEL ainda, porque não tinha condição dos 8 GECELs caber todo mundo da igreja. Alguns irmãos ficaram meio emburrados, né? Mas eu falei, irmão, vocês têm que ter paciência, vamos com calma, tenha paciência, vai chegar uma hora que a gente vai ter GECEL suficiente para todo mundo entrar, calma aí um pouquinho, deixa a coisa aí devagar que a gente vai chegando lá. Então teve alguns irmãos que ficou meio emburrado, falou assim, eu não fui convidado para o GECEL. Eu falei, calma irmão, calma, vai chegar o seu tempo lá. Então, aí eu fui treinando o pessoal que estava fazendo ali GECEL, para eles convidar pessoas de fora, porque se a gente enfiasse todos os membros da igreja dentro do GECEL ali naquele momento, e como não ia ter GECEL suficiente para todo mundo, o GECEL já ia encher de uma hora para outra, e ia encher só com crente, não ia ter espaço para convidar pessoas de fora, entendeu? Então eu falei assim, ainda não é tempo, igreja, espera, porque a gente quer convidar pessoas de fora, o nosso foco é esse, então vamos dar uma esperada aí. Aí depois de uns 6, 7 meses, quando houve já as primeiras multiplicações de GECEL, aí já teve mais GECELs, né? Aí já tinha GECEL suficiente para todo mundo da igreja que quisesse participar. Daí já começou a ficar mais fácil. Mas ainda assim, tinha aqueles irmãos que ficou meio emburrado desde o começo e que já estava bravo, não queria participar mais. Não quero ir, porque quando eu queria ir não pude ir, não me chamaram, não sei o quê. Então assim, a gente precisa entender, né, as coisas. Se a casa, por exemplo, igual o Adenir falou aqui, se a casa dele cabe 12 pessoas, ele falou aqui, né, retrasado, né? Lá na sala dele onde cabe 12 pessoas. Aí eu começo o GECEL do Adenir com 5 irmãos aqui da igreja, né? 5 irmãos lá que já são membros da igreja. Se cada um deles trouxer um amigo, já são 10 pessoas, certo? Então se eu encher a casa dele de crente, eles vão ter condição de convidar amigo? Fala para mim. Não vai ter como, não é verdade? Então eu posso colocar 10 irmãos lá no GECEL do Adenir? Sim ou não? Se for na casa dele, não posso. Eu tenho que botar menos irmãos da igreja para que cada um deles convide pessoas não crentes para fazer parte lá, porque senão vai ficar cheio só de crente. Então, os irmãos da igreja não conseguiam entender isso, ficavam emburrados, né? Porque eu queria participar do GECEL do Adenir, mas não me chamaram. Mas eu não posso falar. Calma, irmão, calma, vai ter tempo para tudo, né? Vai chegar lá. Então, assim, se o GECEL do Adenir só cabe 12, e a gente quer ganhar pessoas que não é da igreja, então eu só posso colocar no máximo 6 pessoas lá que é da igreja, entendeu? Porque aí cada um deles convidando um e vindo, já são 12, já está no lugar, já está no limite já. E aí é ir tratando esses 12, cuidando desses 12, fortalecendo esses 12, para ir multiplicar. Quando multiplicar de novo, vai 6 para um novo grupo e 6 no grupo antigo, e cabe mais gente, vamos trazer mais gente. E assim vai indo, é um processo, não é? É devagar, não é de uma hora para outra. E aí, às vezes, tem certos irmãos que é cabeça dura, não quer entender, né? E aí começa a gerar aqueles atritos, aquele conflito. Então, a gente precisa entender bem isso, né? E quando a gente lançar para a igreja, quando eles tiverem dúvida, às vezes eles não vão vir perguntar para mim.
Às vezes vão perguntar para vocês. E se vocês não souberem responder, né, aí ele vai ficar com mais dúvida ainda, né? Porque vocês que estão ouvindo aqui, vocês vão ser obrigados a passar a visão para eles. Tem gente que não vai perguntar para mim, mas vai perguntar para o Clemente. Não vai perguntar para mim, vai perguntar para a Denise, vai perguntar para o pastor, vai perguntar para a irmã Justina. Então, se vocês estão entendendo como é que está funcionando aqui, né, entendendo a visão, vocês vão poder explicar para eles e ir ajudando todo mundo da igreja a entender o projeto, para a coisa poder funcionar bem e sem essas divisões, né? Sem esse pessoal às vezes murmurando, que isso às vezes atrapalha muito. Às vezes o projeto demora a funcionar por causa das murmurações, muita gente às vezes murmurando, né? Ou falando mal, às vezes nem entendeu o projeto e sai falando mal, e isso não é bom. Então, segundo objetivo, segundo princípio aí, né? É convencer a igreja. O pastor tem que estar tomado pela visão. Segundo, ele tem que convencer a igreja. Terceiro, é um projeto para quem tem interesse e disponibilidade. Duas coisas importantes: tem que ter interesse e tem que ter disponibilidade. Tem gente que tem interesse, mas não tem disponibilidade. Ele não está disponível a fazer parte de uma reunião semanal lá do GCL, ele não está disponível para fazer parte da escola de líderes. Então vai ficar difícil para ele. Por mais que ele tenha interesse, mas ele não tem disponibilidade. Ou vice-versa. Tem gente que tem disponibilidade, tem tempo de sobra, mas ele não é interessado. Ele leva as coisas meio de qualquer jeito, né? Ele não tem aquele compromisso, não tem aquele interesse, não tem dedicação, aí também não vai funcionar, né? É igual o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor tem isso também. Tem gente que ele não tem disponibilidade, mas ele quer fazer parte do Ministério de Louvor. Então, tipo assim, ele sabe tocar o instrumento ou sabe cantar, mas ele não quer participar de ensaio, mas ele quer fazer parte do louvor. Aí ele não vem no ensaio, mas ele quer tocar. Ele não vem no ensaio, mas ele quer cantar. Mas por quê? Porque ele sabe fazer alguma coisa ali, mas ele não tem disponibilidade de estar ali junto ali com o pessoal, aí não dá certo. Ou o contrário também, tem gente que tem disponibilidade. Ele vem nos ensaios, ele participa, só que ele não tem interesse de estudar em casa, ele não procura talvez uma aula, ele não se esforça, não se dedica. O que acontece? Fica atrapalhando o grupo, né? Porque às vezes o grupo está no nível 8, 9 e ele está no nível 5. Daí fica atrapalhando o pessoal, mas ele também não corre atrás. Então isso é ruim. No GCE é a mesma coisa. Se a pessoa não tiver interesse e disponibilidade, acaba não ajudando muito o projeto, né? Então, assim, eu não vou ler todo esse texto aí, porque é muito grande, e a lição é grande também, tem mais coisas para colocar aqui. Então, eu vou ler aqui do interesse e disponibilidade, daí em diante. É o terceiro parágrafo, se eu não me engano, aí da página 77, do lado direito. Interesse e disponibilidade são as palavras mais relevantes para o bom início do GCELS. Encontrar pessoas interessadas e disponíveis é o grande desafio para todos os pastores que esperam ter êxito nesse projeto. É possível que você encontre os interessados e disponíveis no meio dos improváveis, ou seja, aquelas pessoas que possivelmente não seriam eleitas na Assembleia da Igreja, nem nomeados para um ministério mais expressivo. Invista nesses, porque esses dois fatores não têm a ver com grandes habilidades ou dons, mas sim com comprometimento. Os improváveis, interessados e disponíveis podem ser a força transformadora da sua igreja num projeto de pequenos grupos. Essa é a história do pastor Paul Yong-cho. Quem conhece aqui o pastor Paul Yong-cho? Morreu ano passado. Todo mundo conhece? Quando o pastor Paul Yong-cho começou esse trabalho na igreja dele, lá na Coreia, ele queria, porque na igreja da Coreia, a Coreia é uma cultura oriental, onde eles são um pouco machistas, assim, não é questão de falar mal, é questão de que eles não dão muita oportunidade para as mulheres. Na igreja, principalmente, eram os homens que faziam tudo, as mulheres não tinham muita oportunidade. Então, quando ele foi começar o projeto, ele fez o quê? Eu vou precisar de homens para liderar, né? Os pequenos grupos, as células nas casas. Aí ele começou a buscar os homens. E aí foi a primeira barreira que ele teve, porque ele descobriu que nenhum homem da igreja estava disponível ou tinha interesse de ajudar ele a fazer o projeto. E aí ele falou: e agora o que eu vou fazer?
Ele começou a crise dele nessa época, há uns 50 anos atrás. Ele ficou em crise porque ele precisava de homens para liderar e não achava os homens para liderar. E aí ele foi desafiado. Ele falou assim: por que você não usa as mulheres? Por que você não começa, né, com as mulheres? E no primeiro momento ele teve resistência a isso. Ele falou assim: não, essa visão não é de Deus, né? E ele foi orar, né? Ele foi pedir orientação de Deus, foi buscar o Senhor para ver se aquilo ali era uma visão de Deus ou não. E depois ele foi convencido por Deus de que era uma visão de Deus. Aí ele começou a colocar mulheres. No começo era só mulheres e era só liderando mulheres. Aí não misturava homens com mulheres. Depois ele foi ampliando isso e aí foi vendo que funcionava também, deixar uma mulher liderando um grupo que tivesse homens e mulheres juntos. Então, foi um desafio, né, de mudar o paradigma que ele tinha. Ele tinha um paradigma: não, eu preciso de homens para liderar. Mulher não vou colocar mulher para liderar não. E ele teve que quebrar esse paradigma. Você vê John Wesley também teve que quebrar um paradigma grande, porque ele só queria colocar líderes que tinham teologia, né? Que era formado lá em teologia e tal. Eram esses líderes que ele queria colocar para liderar os grupos lá de metodistas, né? E a própria mãe dele falou para ele, numa carta lá, escreveu para ele: você está vendo que a obra está crescendo demais, está faltando liderança e você não vai ter pessoas suficiente para liderar os grupos que sejam formados num curso de teologia e tal. E aí ela desafiou ele a usar pessoas leigas, pessoas que não tinham formação, né, oficial. E foi o que ele fez. Ele começou a levantar líderes leigos e começou a treinar essas pessoas, ele mesmo. Então ele mesmo começou a escrever livros, livretos, e ele imprimia lá para os seus líderes e treinava os seus líderes. Então, outro paradigma ele teve que quebrar. Outro paradigma que ele teve que quebrar, ele queria pregar só na igreja, né? E depois ele foi expulso da igreja. Proibiram ele de pregar na igreja. Falaram: não, a partir de agora você não prega mais aqui na igreja. E aí ele foi, o primeiro lugar que ele foi pregar foi em cima do túmulo do pai dele. Já ouviram essa história? Já ouviram? Por quê? Porque ele foi proibido de pregar na igreja. E naquele tempo a igreja era do Estado, não sei se vocês sabem, mas a igreja inglesa, a igreja e o Estado, eles são juntos, né? Então o que acontece? Lá na igreja da Inglaterra, na igreja anglicana, a maior autoridade da igreja é a rainha. Entendeu? A rainha manda na igreja. Então quando ele foi expulso da igreja para pregar, ele não podia pregar em lugar nenhum praticamente, porque é como se ele tivesse rebelde do Estado, né? Então ele não podia pregar. Só que o túmulo do pai dele, naquela época, os túmulos das pessoas eram propriedade de família. Então era como se a família tivesse comprado aquele pedaço ali e era propriedade da família aquilo ali. Então era como se ele estivesse pregando na própria casa dele, ou seja, era propriedade da família dele ali, ele tinha direito de ficar ali. Então ele ia, né, no túmulo do pai dele e ele subia ali no lugar ali e ficava pregando ali. E as pessoas começaram a ir lá no cemitério para ouvir ele pregar. Né? E a partir dali, ele começou a entender que ele tinha que pregar na rua, para fora da igreja e tal, e ali ele começou a pregar na porta das fábricas, das minas de carvão, dos lugares ali. Ele começou a ir de cidade em cidade, né, pregando, e aí começou a espalhar o movimento metodista. Então foi uma quebra de paradigma, né? E aqui na história de Poyang Cho a mesma coisa. Foi uma quebra de paradigma. Ele começou a ter que olhar para os improváveis, ou seja, pessoas que na época e na visão dele, ele não iria usar aquelas pessoas para nada na igreja, mas foi aquelas pessoas que Deus decidiu usar para fazer a igreja crescer. Quando ele recebeu a direção para implantar pequenos grupos em sua igreja local e compartilhou com a liderança, todos os líderes locais foram enfáticos dizendo que não tinham disponibilidade para atender a essa demanda, em decorrência da carga horária de trabalho e lá na Coreia, né? Que na Coreia do Sul é enorme. Ele conta-nos que retornou para casa frustrado, pois tinha convicções firmes sobre a viabilidade do projeto. Numa conversa com sua sogra, essa sugeriu que ele começasse com as mulheres, pois elas tinham mais disponibilidade que os homens. Poyang Cho conta que iniciou o projeto com mulheres, numa cultura oriental. Tinha tudo para dar errado. Todavia, como o projeto não era humano, a história nos conta que essa foi a estratégia para fazer daquela igreja a maior igreja do mundo. Eu já ouvi esse testemunho do próprio Poyang Cho. Tem algumas mensagens dele que eu tenho em casa, e ele mesmo contando essa história aqui, falando sobre como foi esse começo, como foi colocar as mulheres, né?
E ele fala, né, dos sustos que ele levava, porque ele achava assim, vai dar tudo errado, não vai funcionar nada. Depois ele via que a coisa fluía, né, ele levava aquele susto, assim, como é que Deus faz isso, né, de uma maneira tão extraordinária? Parece tão simples, mas Deus faz de uma maneira extraordinária. Guarde bem essas palavras: interessados, disponíveis e improváveis. Essas palavras são muito relevantes na visão de pequenos grupos e podem significar o início da revolução em seu ministério. Tem um dos irmãos lá na Igreja de Nova Campinas que a gente colocou para liderar. Ele nunca tinha sido líder de nada na igreja e ele também não confiava muito nele. Ele achava que não ia conseguir, achava que não tinha capacidade, achava que não ia dar certo. E a gente desafiou ele, né? E eu falei assim, não, eu vejo potencial em você, eu vejo que você tem potencial para ser um bom líder de GCL. E ele começou a fazer, né, o pequeno grupo. E o pequeno grupo dele foi um dos que mais multiplicou na igreja durante os 5 anos que a gente estava lá. Todo ano o grupo dele multiplicava. Tinha grupo que às vezes demorava 1 ano e meio para multiplicar, 2 anos para multiplicar. E todo ano o grupo dele multiplicava. 8 meses, 9 meses, 10 meses, o grupo multiplicava. Então assim, teve multiplicação do grupo dele que multiplicou, em vez de multiplicar para um grupo virar 2, um grupo virou 3. Então assim, a gente às vezes tem essa visão, né? Para liderar tem que ser um diácono, tem que ser um presbítero, tem que ser o líder de adultos, o líder de jovens. Não, a gente vai encontrar pessoas na igreja que não é líder de nada, né? E vocês vão ver que essas pessoas, Deus vai usar elas através de pequenos grupos e elas vão liderar e vão conseguir fazer o projeto caminhar e vai ganhar muita alma para Jesus. O grupo dele sempre tinha visitante não crente no grupo dele. Eles tinham algumas pessoas ali bem simples no grupo e era interessante como essas pessoas conseguiam levar outras pessoas não crentes ao grupo. Sempre que eu ia lá visitar o grupo deles, tinha pessoas não crentes ali participando. E isso é a coisa mais essencial, né, para o sucesso do projeto, é ter não crentes participando das reuniões do GCL. Então, próximo princípio aqui, o GCL precisa ser o coração e a alma da igreja. Isso aqui é uma coisa também que traz muita confusão. Porque tem muitos irmãos que não aceitam essa visão aqui, né? Então, fala assim, a gente não teve GCL até hoje. Nunca trabalhando com GCL aqui. Agora a gente vai fazer isso aí vai ser o projeto mais importante da igreja. E aí eles entram em choque com isso aqui e não querem aceitar isso daqui, né? Então, vamos ler aqui um pouquinho, vamos tentar entender essa visão aqui. O GCL não é um departamento, um ministério ou um tipo de culto doméstico. Então, em primeiro lugar, GCL não é departamento, GCL não é ministério, também não é culto doméstico. GCL é um projeto, ou na verdade eu não chamo nem de projeto, eu chamo de programa, porque ele é um programa bem extenso, bem longo, né? Tem várias etapas, várias fases, várias coisas complexas. Então eu nem chamo de projeto eu acho que é mais simples. Um programa, eu acho que programa faz mais jus à visão do GCL do que a palavra projeto. Então esse programa do GCL, ele tem como objetivos o quê? Evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão e a multiplicação, que a gente falou lá atrás no capítulo 5, né? Então nenhum outro projeto da igreja, programa, departamento, ministério da igreja local consegue atender simultaneamente, ao mesmo tempo, né, esses 5 objetivos de uma forma tão orgânica e tão dinâmica quanto o GCL. Então, se você for pegar o ministério de louvor, no ministério de louvor eu consigo evangelizar, discipular, gerar comunhão, serviço cristão e multiplicação só com o ministério de louvor? Não. No presbitério eu consigo fazer isso, na junta diaconal eu consigo fazer isso, no departamento esse ou aquele. Se você for olhando, você vai ver que poucos ministérios ou departamentos da igreja conseguem abranger todas essas áreas aqui. Por isso que o GCL ele tem que se tornar uma prioridade na igreja. No GCL estabelecemos as bases para o crescimento numérico e espiritual da igreja local. Neles cumprimos o grande mandamento e a grande comissão.
O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com o teu coração, que vocês sabem lá, e ao teu próximo como a ti mesmo. E a grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, fazendo discípulos, e assim por diante. Vocês sabem o versículo aí que já falou sobre isso, né? Por isso ousamos dizer que o GECEL deve ser a forma de ser e de viver a igreja. GECEL é um projeto que visa estabelecer uma comunidade que vive para amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Por isso, ouso dizer que GECEL é o coração e a alma da igreja. O GECEL não suporta competição com outras atividades que são realizadas no templo, pela diferença de estrutura, número de pessoas, até a capacitação dos líderes. Se no dia da reunião do GECEL, sua igreja tem outras atividades, eles não progredirão. As comunidades que triunfaram nesse projeto foram aquelas que colocaram os pequenos grupos no centro de suas agendas. Em algumas igrejas, as reuniões do GECEL estão acontecendo de 15 em 15 dias. Isso é uma declaração clara de que GECEL não é importante naquela comunidade. Por que os cultos de domingo não acontecem cada 15 dias? Porque eles são muito importantes para a igreja. A existência de diversas atividades, programas, eventos, celebrações, cultos, encontros, reuniões administrativas, festas, retiros, inviabilizam o projeto GECEL. As diversas atividades dispersam a força e as pessoas. Se o GECEL não for colocado no centro das atividades, como uma das mais relevantes e importantes ferramentas, e se as agendas não forem desafogadas para que as pessoas possam dedicar tempo aos relacionamentos, não dará certo. Se o GECEL não for o coração e a alma da igreja, não haverá resultados promissores. Então o que acontece? Tem igreja que tem atividade demais. E por ter atividade demais, ela não se concentra, não foca no pequeno grupo. Então o pequeno grupo se torna uma atividade a mais da igreja. Então, ela tem culto na terça-feira, ela tem culto na quinta-feira, ela tem culto no domingo, ela tem eventos de departamento nos sábados, ela tem consagração tal dia da semana, aí ela tem mais o GECEL, aí tem que colocar a escola de líderes junto, aí não vai funcionar. Não vai, porque é muita coisa ao mesmo tempo para poucas pessoas. Poucas pessoas para um monte de eventos, um monte de atividade. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar cansadas, não vai ter tempo para a família deles, não vai ter tempo para cuidar do GECEL direito, não vai ter tempo para se relacionar umas com as outras, e no final das contas o projeto não vai funcionar. Então, por isso que eu nem voltei, né, a fazer culto aqui na terça-feira, né? Eu falei assim, vamos guardar esse dia, depois a gente vai usar ele para a escola de líderes lá na frente, porque se a gente encher a agenda da igreja local de um monte de atividades, a gente não vai conseguir fazer o projeto GECEL ele funcionar. Não vai funcionar. Cansa as pessoas, elas têm uma limitação, né, de energia, de tempo, de disponibilidade, né? Então não tem como a gente ter um monte de atividades com poucas pessoas na igreja e todas elas participar de tudo. É impossível, né? Então tem igreja que faz isso. Ah, tem muita atividade na igreja, vamos fazer GECEL de cada 15 dias. Não vai funcionar. As pessoas acabam não pegando aquele ritmo, né? Não gera aquele costume ali, e aí acaba dispersando, tá? Então, o GECEL precisa ter prioridade. Colocar o GECEL junto com outras atividades da igreja também no mesmo dia, no mesmo horário, também dificulta, né? A gente precisa ensinar a igreja isso. Por exemplo, vai ter um congresso de adultos no dia tal. Ok, vai ter um congresso de adultos. Aí nós vamos fazer ensaio de adultos na igreja a tal hora. Só que tem GECEL naquele dia. Mas aí o pessoal fica dividido. Eu vou para o GECEL ou eu vou para o ensaio dos adultos na igreja? Aí fica aquela coisa, né? Já começa a dividir o pessoal, a força do pessoal. Então, isso acaba não funcionando. As igrejas que fazem isso, que o pastor não tem essa clareza e começa a deixar a coisa rolar solta assim, isso vai enfraquecendo os pequenos grupos, aí ele não consegue caminhar e acaba morrendo. Então, o dia do GECEL tem que ser dedicado para aquilo. Por exemplo, se quinta-feira é o dia do GECEL, quinta-feira é o dia do GECEL, não faz mais nada na igreja na quinta-feira. Quinta-feira é o dia do GECEL, ponto, acabou. Ou é sexta-feira, ou é segunda-feira, não importa. O que importa é que tem que ter aquela prioridade
E as pessoas têm que dedicar aquela prioridade ali, porque senão acaba não funcionando, tá? Pequeno grupo é fogão a lenha. Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, nada, tranquilo até agora? Estamos terminando aí. Então, pequeno grupo, Gessel, é fogão a lenha. Como a gente já falou aqui, né? Projeto de longo prazo, devagar. Não é uma coisa que você coloca, você acende um fogo agora e já está pegando um brasa dessa altura, né? Daqui a um minuto, não é assim? Como um bom mineiro, sei apreciar uma boa comida feita num fogão a lenha. Também sei como lidar com esse tipo de fogão. Para mantê-lo aceso, a melhor estratégia é sempre mexer a lenha. Se descuidar dela, o fogo apaga. Os pequenos grupos são como um fogão a lenha. Para dar certo, é preciso mexer os gravetos frequentemente. Se parar, o fogo apaga. A visão dos pequenos grupos precisa ser trabalhada frequentemente. Os líderes dos Gesselos precisam conhecer outras igrejas que estão mais avançadas na visão. Devem participar de congressos e conferências sobre o tema. Esses pastores precisam estar sintonizados nas ondas que trazem a renovação da visão. Para que o milagre dos pequenos grupos aconteça, é preciso cuidar para que o fogo não se apague. E esse fogo será mantido com o quê? Aí tem algumas sugestões aqui. Primeiro, encontros e eventos de celebração dos Gessels. Quando a gente faz o Gesselzão, que a gente chama, né? É quando a gente encontra todos os Gessels na igreja e faz uma programação específica para os Gessels. Então, esse é o Gesselzão. Pode ter outros encontros, outros eventos especiais. Vamos fazer um evento para renovar a visão aí dos Gessels para os líderes. Aí traz os líderes em treinamento, traz um pastor que conhece bem a visão para dar uma palavra para eles, assim por diante. Segundo, festa da multiplicação. Quando o Gessel vai multiplicar, né, a gente elabora uma festa ali, alguma coisa específica para fomentar a multiplicação daquele Gessel. Tem igrejas que fazem a multiplicação todos os Gessel junto, né? Então ele marca uma data, ao final do ano, data tal, todo Gessel que for multiplicar, vai multiplicar junto nessa data. Aí faz uma grande festa de multiplicação, ali apresenta os novos grupos para a igreja, novos líderes, né, faz a consagração dos líderes e etc. Então, mas tem outras igrejas que faz meio avulso, né, separado. Eu fazia assim, então deixava mais livre. Se o Gessel, vamos dizer, da Deni está pronto para multiplicar, multiplicava dele sozinho, precisava esperar o outro. Se o do Clemente vai demorar um pouco mais, deixa tranquilo, na hora que o do Clemente estiver pronto, a gente multiplica. E aí eu fazia a festa de multiplicação separada. Então, o Gessel da Deni, vamos dizer, vai multiplicar, já separava um dia, uma data e tal, fazia a multiplicação do Gessel da Deni. Quem quisesse participar de outro Gessel que estivesse livre e pudesse ir lá, ok. Mas a gente já fazia aquela festa ali para dar aquela animada no grupo. Pela unção dos novos líderes, então a gente consagra, né, os novos líderes que vão tomar posse de novos grupos, né, faz ali a consagração dos líderes, né, apresenta os líderes à igreja, etc. Geralmente em culto público, culto de domingo, né, e assim por diante. Outra coisa aqui, pelos testemunhos dos milagres acontecidos nos Gessels. Isso aqui é muito bom, né? Quando acontece algum milagre, alguma coisa, alguma cura, alguma coisa especial, assim, que é a resposta de oração do grupo, que o grupo orou por aquilo aconteceu, é bom dar o testemunho, né? Quando os irmãos dão testemunho, seja no grupo da igreja mesmo, ou seja até num culto, isso também ajuda, né, a fortalecer a visão dos pequenos grupos. E quinto aí, né, pelo testemunho das conversões acontecidas nos ambientes dos pequenos grupos. Então, outra coisa que motiva muito também a igreja é os testemunhos de conversão. Quando tem alguém que se converteu em qualquer um dos Gessels, né, aquilo ali, fomentar aquilo, né, colocar no grupo da igreja, dar o testemunho no culto, isso são coisas que motivam e faz com que o Gessel avance. Anualmente, nossa denominação promoverá um grande congresso geral de Gessel, visando esparramar a visão e renovar a paixão por esse projeto. Essa conferência produzirá uma grande motivação que nos levará nos próximos anos à maior colheita de todos os tempos. Esse ano vai ser em setembro, tá? Setembro agora vamos ter o Congresso Geral de Gessel.
Então, os irmãos, se houver algum irmão aqui que tenha disponibilidade também, quiser participar, vai ser lá no Rio de Janeiro, lá no Centro de Convenções John Wesley, né? E vai ser em setembro. Depois eu vou passar a data certinho nos grupos aí. Quem quiser se informar mais, pode entrar no link lá, pode se informar, ver como faz a parcelar e tudo isso. E aí, por último, ele fala aqui da escola de formação de líderes, o último princípio aí, que sem a escola de formação de líderes, o projeto não avança. Então, muitas igrejas não conseguem progredir no GECEL pela falta da escola de líderes. Se ele não coloca uma escola de líderes, ele não vai formar pessoas para estar assumindo novos grupos. E aí o que acontece? Ele começa ali com, vamos dizer que a igreja tenha 100 pessoas. E aí, no primeiro momento, ele quer abrir, vamos dizer, 8 GECELs. Beleza, aí ele procura dentro da igreja ali, vou ver 8 pessoas aqui que eu sei que são líderes, vão me ajudar e vão liderar um pequeno grupo. Ok, ele encontra 8 pessoas. E aí começa, essas pessoas se tornam líderes, ele já separa, né, as pessoas da igreja em grupos, já tal, beleza. Ok, maravilha, parece que está funcionando. Só que é o seguinte, daqui a um ano, esses GECELs deveriam multiplicar, ok? E aí? Será que ele vai encontrar mais 8 líderes dentro da igreja, além dos 8 que ele já usou para liderar os novos GECELs? Se ele não tem uma escola de formação, se ele não está treinando pessoas, não está ensinando essas pessoas, não está colocando as pessoas para treinar no grupo que já existe, como é que ele vai colocar agora para liderar outros grupos? Aí o que acontece? A multiplicação não acontece. Então tem muita igreja que faz isso. Ele, como o pastor não coloca alguma escola de formação de líderes, ele começa alguns grupos lá, tal, parece que está funcionando. Aí um ano depois, um ano e meio, 2 anos depois, pergunta para ele, quantos GECELs que ele tem lá? Continua com o mesmo que ele começou. 3 anos depois, 4 anos depois, continua com os mesmos que começou. E nunca avança. Por quê? Porque não tem uma escola de formação de líderes. Não está treinando pessoas novas, não está capacitando pessoas novas, não está desafiando pessoas novas. E aí a coisa não anda, né? E isso é muito ruim. Então a gente precisa ter uma escola de formação de líderes, né? E estar treinando pessoas para assumir novas funções, novos cargos e assim por diante, tá bom? Aí ele coloca aqui como é que é a proposta deles aí da escola de formação de líderes e isso, como ela funciona, né? Então vou ler só um parágrafo aqui, página 80 aí, no lado direito, parágrafo 2º, diz assim, pastores geram pastores, líderes geram líderes, mas infelizmente muitos pastores estão demasiadamente ocupados com atividades ministeriais, administrativas e eclesiásticas que não têm tempo para se dedicarem à missão de fazer novos líderes, apesar desta ser a missão mais importante dos seus ministérios. Então, se deixar por conta das atividades que a igreja gera, né? O pastor às vezes não vai pensar que isso não é importante. Não, tem tanta coisa para fazer, né? Tem que preparar estudo, tem que preparar pregação, tem que visitar fulano, visitar ciclano, levar ceia para fulano, levar ceia para beltano, tem reunião distrital, tem não sei o que, congresso não sei o que online que eu tenho que participar da igreja, tem isso, tem aquilo, tem a finança da igreja que eu tenho que olhar, tem reunião de presbítero, tem reunião de diácono, não vou da escola de líder não, muita coisa para fazer. Mas se a gente não focar nisso aqui, o projeto não avança. Tá? Então a escola de formação de líderes é essencial e é bom que os irmãos vão entendendo isso, vão passando isso adiante, vão passando para a igreja, né? Quem dera toda a igreja estivesse participando com a gente dessa escola de líderes. Por quê? Porque amanhã a gente vai precisar dessas pessoas. Amanhã a gente vai precisar deles liderando, ajudando a gente, ou sendo anfitrião, ou etc. E se eles não estão aqui se inteirando sobre o assunto, sobre o projeto, a gente vai ter mais dificuldade. Então, vocês que estão vindo, estão participando, precisam falar com essas pessoas que não estão vindo e incentivar eles, falar assim, olha, eu preciso que você vá, né? É importante que você vá, é importante que você participe. Por quê? Porque assim, quando os GECELs estiverem funcionando, a gente precisar de pessoas para nos ajudar, a gente vai poder contar com vocês. Então, a gente precisa que isso seja levado adiante, tá? Não basta o pastor falar, não basta só o pastor falar. Quanto mais pessoas na igreja estiverem falando a mesma língua, estiverem falando a mesma linguagem, estiverem falando sobre o mesmo assunto, quanto mais pessoas na igreja estiverem divulgando isso, mais rápido a coisa vai acontecer. Mas se for depender só do pastor, não vai dar certo, tá? Então assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso, né, que vocês estejam fomentando isso aí, para que a coisa funcione bem e a gente possa caminhar, amém? Então
Então, alguma dúvida ou pergunta ou comentário aí sobre essa aula aqui? Se tiverem, podem falar sem medo, sem vergonha. Toda pergunta é bem-vinda. Sem pergunta, pessoal? Então, vou fechar aqui a gravação, a gente vai orar para a gente encerrar.